Como simular circuitos? Esse é o tema do vídeo de hoje e a gente vai aprender não só a simular circuitos eletrônicos, mas também a simular Arduino juntamente com os circuitos eletrônicos. Isso quer dizer que nós vamos simular não apenas a parte eletrônica, mas também a programação. Pois é, eu vou dar aqui algumas dicas. Claro que logo de cara eu já vou falar que o importante, o primordial, é você ter um computador e uma conexão com a internet. A gente vai ver alguns simuladores de circuitos eletrônicos, de Arduino online. Ou seja, basta você acessar os sites que eu vou te mostrar para que você possa fazer as simulações. Eu também vou colocar aqui alguns pontos de atenção quando a gente fala de simulação. Bom, seja muito bem-vindo, esse aqui é o canal Brincando com Ideias, eu sou Flávio Guimarães, formado em Ciências da Computação, apaixonado por Arduino, toda a minha carreira eu trabalhei com software e desde que eu comecei a conhecer Arduino, eu criei o canal para compartilhar com vocês o meu conhecimento e também o que eu aprendo aí no dia a dia. Criei também os cursos Arduino para principiantes e Arduino.net, para você poder ter um acompanhamento, um suporte, para não ficar aprendendo sozinho, aprender com confiança e ir muito longe. Bora lá então a simular circuitos e Arduino? Então vem comigo! Indo direto ao ponto, o primeiro simulador que eu quero mostrar para vocês, que ele é muito flexível, muito bacana, é o Tinkercad da Autodesk. Olha, aqui na tela vocês estão vendo o site, então digitem lá no seu navegador tinkercad.com, né, o Tinker com K, e acessando esse site do jeito que vocês estão vendo, a gente vai conseguir agora entrar, criar um usuário, né, inscrever se for o caso, entrar e começar a entender a simulação. Esse simulador aqui, pessoal, é interessante porque, além de simular circuitos e Arduino, ele permite também a simulação de um microbit e olha só que legal, se você descer um pouquinho aqui na página principal, você vai ver que ele tem também como te ajudar no desenho de objetos 3D. Então muitas vezes você está construindo alguma coisa com o Arduino, né, com a eletrônica, e depois você vai precisar colocar isso numa caixa, ou seja, de alguma forma criar também a parte 3D do seu projeto. Isso você consegue fazer aqui de uma forma também bem simples. O que eu gosto do Tinkercad é que ele de fato é para principiantes. Por isso ele é muito utilizado no aprendizado. Então olha, quando a gente fala de simulador, né, é bastante interessante a gente entender por que a gente vai simular. Não é mais legal fazer no próprio Arduino, no microbit? Sim, com certeza, eu pelo menos amo de paixão fazer a coisa de forma física, né? Mas o simulador, ele tem uma primeira importância que é a parte da didática, né? Então ele facilita o aprendizado. Eu estou aprendendo alguma coisa, eu já consigo simular. Às vezes eu nem tenho o próprio Arduino, componentes, circuitos, então aqui eu já consigo simular, já vou aprendendo, e aí depois eu vou me preocupar em comprar a parte física, né, o próprio Arduino. Agora, além disso, né, além dele facilitar o aprendizado, é muito importante também ele ser utilizado em testes, em protótipos. Ou seja, eu quero simular alguma coisa para ver como que acontece, como que ele se comporta, e aí ajusto, elaboro, troco alguma coisa, ou seja, eu vou utilizar o simulador durante a minha etapa de criação e depois que ele já está maduro, eu parto para fazer o projeto físico mesmo. Bom, pessoal, e falando de simulador, é muito comum, né, que a gente utilize para aprender, utilize para fazer os testes e em algum momento a gente vai ter ali o nosso projeto já pronto para ir para a realidade. Então, nesse momento, pode ser que eu queira desenhar uma placa para montar o meu circuito. Essas placas se chamam placas de circuito impresso, né? A placa do Arduino é baseada numa placa de circuito impresso. E existe um programa para que você possa fazer esse desenho. Esse programa é muito top, chamado Altium, Altium Designer. Tá? A Altium é a patrocinadora aqui do nosso canal e eles deixaram disponível um link aqui na descrição para que você possa baixar
uma versão completa do Altium Designer por alguns dias para você testar. Tá? Então baixa lá de forma gratuita, testa, se você gostar, aí sim você compra lá a licença do software para você desenhar a placa do circuito e fazer o seu projeto muito profissional. Fica a dica, o link deles está aqui na descrição. Vamos lembrar que a gente tem simuladores mais amadores e simuladores profissionais. Aqui no Tinkercad a gente está falando nesse primeiro nível, amador, que atende muito bem o aprendizado e muitos testes também. Mas é muito importante a gente não esquecer de que os simuladores, eles nunca serão perfeitos. Os mais amadores, eles terão uma distância com a realidade. Então eles não vão simular todas as questões de um circuito. Muitas vezes eles não simulam a questão da temperatura do ambiente, não simulam o consumo da corrente elétrica que cada componente está tendo. Então ele vai funcionar às vezes numa situação ótima. E é muito comum a gente ver, né, inclusive o pessoal comenta pra gente, os alunos, comentam que às vezes eles fizeram um projeto ali no simulador e quando foram para a parte física não funcionou. Então não é que não funcionou porque eles fizeram algo errado. Não, é que o simulador simulou a parte da programação, simulou a questão da eletrônica simplificada, a eletrônica, né, básica, mas não simulou algumas questões como efeitos eletromagnéticos, né, o magnetismo, não simulou a corrente, como eu falei, o calor. Então, questões assim a gente precisa depois considerar. Claro que se a gente partir para simuladores mais profissionais, a gente passa a ter também essas simulações, né? E aí, enfim, não é o objetivo aqui desse vídeo tratar de simuladores profissionais, ok? Para quem está aprendendo, para quem está dando seus primeiros passos, esses simuladores são muito bons. O Tinkercad, então, vamos dar uma olhadinha nele. Eu vou entrar aqui, que eu já tenho um usuário, né, fazendo o login. Se você não tem o seu usuário, cria lá. Você pode usar os seus próprios logins de Gmail, acho que de Facebook também, enfim. E pronto, entrei aqui com o meu usuário. Basicamente, quando a gente entra nesse Projetos 3D. É aqui que a gente vai fazer os desenhos, como a gente viu. A gente pode criar objetos, depois até imprimir esses objetos numa impressora 3D. Mas nós vamos entrar aqui nessa parte de circuitos. É aqui em circuitos que a gente vai criar simulações eletrônicas e de Arduino. Então, olha, eu vou criar um novo circuito e pronto. Eu já tenho agora um ambiente simulado e aqui do lado direito, olha lá, novo componente, tá vendo? Microbit já é possível também de simular. E olha só, do lado direito eu tenho as placas que eu quero utilizar. Por exemplo, eu quero utilizar um Arduino, então eu arrasto para cá e nessa parte eu tenho todo o meu circuito que eu vou simulando. Além disso, eu tenho os componentes e veja, eu estou vendo os componentes básicos, motores, né? Aqui LED, sensor de luminosidade e assim por diante. Se eu colocar em componentes todos, a gente vai ver vários componentes, tá vendo? Resistor, diodo, capacitor. Então a gente consegue fazer realmente uma simulação de um circuito. Por exemplo, eu vou colocar aqui um resistor, tá vendo? Eu vou procurar aqui, veja, sensor infravermelho, sensor de temperatura. E olha que legal, quando a gente coloca algum componente que depende do meio físico para ele funcionar, por exemplo, o sensor de gás, ao rodar a simulação, olha só que bacana. A gente tem, olha, eu clico, tá vendo, no sensor de temperatura, então eu consigo simular quantos graus eu tenho no ambiente para então ver se o circuito está funcionando da forma que eu gostaria. Tá vendo? Eu simulo que estamos com menos 2 graus centígrados. Então ele vai lá e vai simular. Do mesmo jeito com o sensor aqui de gás. Clico no sensor de gás e olha só, aqui a gente está simulando o quanto de gás a gente tem. Olha, eu tenho aqui uma massa de gás e eu simulo se essa massa está se aproximando do sensor ou não. Então isso é bem legal. Cada um dos componentes aqui que interagem com o meio físico, a gente consegue simular.
Olha só, esse aqui é um simulador de umidade do solo. Está muito úmido, pouco úmido, tá vendo? A gente regula e aí a gente consegue acompanhar o circuito. Se eu quiser então agora fazer o circuito funcionar, eu preciso fazer as ligações, né? Então eu tenho aqui a possibilidade de começar a unir o meu circuito com os fios, né? Fazer as conexões. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse LED, eu vejo, olha, o terminal positivo, né, que é o anodo, o terminal negativo. Então eu vou ligar aqui o terminal positivo nesse resistor, tá vendo? Nesse terminal. O resistor eu vou ligar aqui na porta 10, por exemplo, e o negativo eu vou ligar aqui na porta do GND. Então vejam só, né? Vou apagar esses outros componentes que a gente pôs só para testar. E olha, eu tenho já um circuito ligado com o Arduino. Então eu poderia, né, ter um circuito ligado sem o Arduino. Vamos supor aqui eu tenho a bateria, tá vendo? Poderia ligar uma bateria e em vez de ligar esse LED no Arduino, eu ligaria ele aqui na bateria. Por isso, quando eu simulo, olha lá, o LED ligou, tá vendo? Porque ele está ligado nessa bateria. Vamos voltar aqui. Além de bateria, a gente tem aqui também, mais para baixo, olha, uma fonte, onde eu posso configurar, eu quero que essa fonte tenha uma tensão de 12 volts, e aí eu ligo o circuito nela. Simplesmente com o Arduino, eu posso também fazer a programação. E olha que legal, programação em blocos. Tá? Aqui, por exemplo, a gente vai piscar o LED que está na porta 13, né? Então vamos ligar ele aqui na porta 13, e aí a gente vai rodar essa programação aqui. Olha. Então quando eu simulo, eu estou, tá vendo? Eu estou simulando a programação. Se eu mudar aqui para texto, então, olha, eu continuo e tá vendo, eu tô vendo a programação tal qual eu faço lá do Arduino. E aqui fica uma dica, tá bom? Aqui já tem delays, mas é sempre bom no final do loop colocar um delay pequenininho de uns 20 milissegundos, assim a gente vai fazer com que ele funcione de uma forma melhor, tá bom? Independente do que você tenha na programação, sempre termina o loop aqui com um delay. Isso é uma característica desse simulador, para ele não se perder, para ele não bugar. Ok? Então olha lá, o LED está piscando, tá vendo? Está piscando de acordo com a minha programação. Além do Tinkercad, eu queria também compartilhar com vocês um simulador um pouco mais atual, diferente, simula placas diferentes que esse Walkwee. O site deles é walkwee.com. Entrando, você também pode assinar, criar o seu usuário, e aí você vai clicar em qual placa você quer simular. Vou clicar aqui no Arduino, por exemplo. Eu tenho já do lado esquerdo a programação, e aqui do lado direito eu posso ir adicionando componentes. Tá? Então, com aquela mesma pegada que a gente vai conseguir simular, né, os componentes, e aqui eu consigo trazer da mesma forma, olha, um LED, vou trazer aqui um resistor, e consigo ir fazendo as ligações, né? Aqui é o anodo, então eu vou colocar, tá vendo? Mesma coisa, vou colocar lá na porta 13, o catodo eu vou colocar aqui no GND, fiz a ligação, coloco aqui a minha programação, né? Nesse caso eu tenho esse facilitador de digitação, olha lá, pin mode 13 output, tá vendo? Ele já vai me ajudando a escrever o programa, isso é bem legal. Né? Aqui, olha, digital write, olha, clico aqui, aí ele já mostra, por exemplo, eu quero a porta 13, olha, high ou low? Ah, high. Né? Então eu preciso digitar menos e lembrar menos também, olha, delay, aí eu coloco aqui delay de 500, né? E assim por diante. Eu já vou copiar aqui, olha, Ctrl C, Ctrl V, aqui eu vou trocar high por low, e vamos simular. Olha lá, tá vendo? Eu já consigo ver ele funcionando também em tempo real. E tem bastante componentes aqui, olha, dá para simular muita coisa. Isso, eu até achei que alguns componentes a mais, né? Tá vendo? Até um disco, né, de telefone antigo,
temos aqui buzzer, potenciômetro, displays de LCD, enfim, diferentes componentes aqui, circuitos também, olha, um receptor de infravermelho, ou seja, muita coisa para a gente simular. Falando de microbit, né, além do Tinkercad, nós temos também aqui como simular a programação, né, aqui nesse próprio site do microbit, que é o makecode.microbit.org. Tá? É um site, inclusive, elaborado pela Microsoft, oficial do microbit. E aqui, quando eu crio um novo projeto, dou um nome a ele, a gente vai criar a programação, né? E aí a gente escolhe, seja em bloco, seja em JavaScript, ou até mesmo em Python, tá vendo? A gente tem duas linguagens ou bloco para fazer a programação, e o que a gente roda aqui a gente já consegue ver ele funcionando, a gente consegue simular, apertar os botões, o display, a gente consegue mexer ele, colocar ele tombado, enfim, deitado, a gente consegue simular as posições dele, ele consegue simular bastante coisa, mas a gente não tem aqui circuitos eletrônicos para fazer a simulação. Nos outros dois, então o Tinkercad eu acho até mais legal porque lá a gente tem como fazer todo um circuito eletrônico, além de simular só a placa, tá bom? Lembrando que microbit ele está cada vez mais completo, né, na placa, então a gente já tem aqui speaker, né, um buzzer, a gente já tem microfone, a gente já tem um acelerômetro para detectar os movimentos, então dá para simular bastante coisa aqui no MakeCode também. Ok, pessoal? Então espero que essas dicas aí ajudem a vocês fazerem as simulações, brincar bastante, aprender bastante, e conta com o canal aqui, o Brincando com Ideias. Se inscreve para que você possa não só acompanhar os vídeos que a gente vai trazer aí pela frente, como também os quase 1000 vídeos que a gente já produziu no canal, com tutoriais, ensinando, mostrando o que tem no mundo Maker, no mundo do Arduino. Tem muita coisa bacana para você aprender. Fica a dica também dos cursos. Aqui na descrição do vídeo você tem o link dos cursos e lá no site dos cursos você vai ver tudo o que tem nos cursos, as aulas e tudo mais, e vai poder conversar com a nossa equipe de atendimento lá através do chat. Lá mesmo, antes de adquirir, antes de fazer a matrícula do curso, você pode entrar em contato com a nossa equipe para tirar suas dúvidas sobre o curso. Bom, e lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento da Altium, tem o link deles aqui na descrição para você baixar uma versão gratuita para testar e desenhar aí a sua placa do circuito que você simulou. E também, pessoal, dá uma olhadinha agora nos depoimentos que a gente recebeu. Muito legal! Muito bacana, pessoal. Muito obrigado. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.